Olá, eu sou o Dr. George Barbosa, sou um dos integrantes da Sobrari e a Neurodiv é um dos braços da Sobrari, então estou aqui para apresentar alguns aspectos da Neurodiv para você que trabalha num escritório que administra vários profissionais da área da saúde que estão trabalhando com neurodivergência, ou você que tem o seu consultório, como eu tenho, e batalha ali dentro, né, todo dia, e precisa de um suporte para o trabalho com neurodivergências. Olha aí, o que quero apresentar para você é de como é que a Neurodiv, a bateria de triagens Neurodiv, ela pode agilizar o meu trabalho e o seu trabalho sem que nós tenhamos a necessidade de 2, 3 dias para emitir um relatório. Ou, como eu já falei num outro, tem certos relatórios que demoram uma semana, porque não é um único relatório que a gente tem que fazer mais de um. E então não dá para fazer num único dia, porque a rotina do dia a dia nos consome. Então, eu vou falar muito disso, de como é que você pode automatizar, agilizar, com segurança, com um aspecto científico garantido, a sua rotina de consultório. Eu vou estar lendo aqui o meu slide e vou fazer esse movimento, então, entenda, é que eu estou buscando as informações e estou focado aqui em você. Vamos lá. Qual que é o primeiro aspecto que gera dificuldades em um consultório? É quando eu tenho que produzir um relatório longo, denso, complexo, científico, profissional, e aquela página em branco do Word ali, ela gera puxa vida, como é que eu vou preencher esse negócio aqui? Não é uma página, são várias páginas, né, que eu tenho que preenchê-las. E com o que nós preenchemos? Com informações que vamos coletando ao longo das entrevistas. Anamnese. Se fazemos uma única anamnese, já tem uma quantidade de texto. Mas imagine só se eu faço 2, 3, por vezes, dependendo da situação, nós temos que fazer 4 anamneses. Mais as escalas ou as triagens que nós passamos. A juntada de todos esses dados é problemático, né? Outra coisa que eu percebo também que acontece, e às vezes até comigo, que sou um profissional já 30 anos de carreira, é você ter que ter aquele cuidado de discernir quando é que você vai aplicar uma terminologia para TDAH, quando você vai aplicar a terminologia de TEA, sendo que a pessoa que está conosco, a paciente, ela está vivendo uma única coisa. Então, essa distinção, esse discernimento também é trabalhoso, ele envolve tempo, ele despende muito de tempo nosso. E terceira coisa, isso eu sinto muito na pele, eu creio que você também sente, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica ou nós fazemos uma triagem dentro de um atendimento de psicoterapia, mas a gente fala, olha, vamos fazer aqui um mapeamento para poder ter dados que venham subsidiar o processo terapêutico. Gente, é verdade, você não pode cobrar, não tem como cobrar esse horário dentro do valor da consulta. Então, existe uma conversa ali que geralmente a pessoa, a paciente fala assim, mas vai me cobrar a mais? Então, quando eu retiro meu tempo para fazer relatórios, organizar, estruturar relatórios, informações, dados, eu estou com o faturamento, a minha receita do consultório comprometida. O tempo que está indo para outra finalidade não é aquele tempo de atender a pessoa, estar junto com ela, fazer a intervenção ali, e o tempo está indo embora para uma finalidade que não é tida como nobre, né? Uma outra coisa, então, que eu quero ressaltar aqui na conversa é que a plataforma Neurodiv, ela vem
com uma proposta, ele vem com um propósito, um desafio, que é de fazer um subsídio, uma contribuição à profissional. Em qualquer área que você atue, vai ser uma contribuição. Então, nós temos os dados organizados de maneira automatizada, com toda a inteligência que nós temos em 2026 dentro, funcionando para que organize o autorrelato da pessoa, o discurso que a pessoa nos dá nos atendimentos. Também vem com várias inserções de suporte técnico para que você, ao ler o relatório, você se sinta confortável, seguro, e, se tiver necessidade, vai entrar em contato conosco, né? É lógico. E, por fim, a bateria NeuroDiv, ela tem a finalidade também de dar à profissional, um raciocínio científico, um raciocínio profissional rápido, agilizado, com as ferramentas da inteligência que nós temos em 2026. Não há mais espaço para aquele trabalho braçal de ficar escrevendo, digitando, coletando informações. Não, a bateria de triagens faz isso de uma maneira rápida, segura, entrega o relatório e nós ganhamos agilidade dentro da nossa rotina de trabalho. Bem, eu quero comentar com vocês, eu preparei hoje aqui alguns quadros para te mostrar como é que isso funciona na prática. Então, é uma pessoa que é um caso, e aqui nem foi necessário trazer dados da pessoa, porque é um caso que é criado, né, especificamente para isso aqui, e ganhou o nome de PDR. E vai nos mostrar como é que funciona, tanto do ponto de vista da lógica do processual, do processo da intervenção, como também do aspecto ético, jurídico, segurança. Primeiro, essa pessoa que nós estamos trazendo com um caso, olha só, é uma pessoa que vive uma situação de câncer há 5 anos atrás e, portanto, ainda está dentro de um processo, de uma situação de observação. Fez uma mastectomia total e, a partir daquele momento, tem uma série de complicações ou de implicações que passaram a fazer parte da vida dela. A anamnese que ela fez colheu essas informações. E não só o fato de ter passado como câncer, mas também de que também tem outras situações que estão acontecendo de modo paralelo. Trouxe também de que na infância houve um evento que chamou muita atenção dos familiares, que algumas superdotações apareceram lá, já aos 4 anos de idade. E ela apresentou durante a anamnese, enquanto estava preenchendo a triagem que investiga, busca informações sobre o histórico do corpo, o histórico de vida. E, atualmente, ela nos traz, a pessoa, um quadro de cansaço extremo, passou por uma estafa e está tendo pensamentos acelerados, está tendo uma situação social muito comprometida e tudo isso está registrado. Ótimo. Vamos um pouco à frente. Já vi que ela deu esses dados. E agora o relatório vai trazer para nós um quadro, uma tabela, que é chamada de síntese. E o que é a síntese? Eu vou ler a coluna da esquerda e o tópico você já vai entender. A coluna da esquerda, ela traz o marcador clínico e funcional. Aqui nesta coluna, houve a descrição, está acontecendo a descrição de todas as hipóteses que foram mapeadas. São 16 triagens que a pessoa responde. Então, aqui vem uma síntese para que a profissional, ao bater os olhos,
já olhe e encontre as informações principais que ela precisa para a conversa do dia ou para o atendimento ao longo de um processo que virá. Mas o que é legal nisso é que existem as hipóteses que foram mapeadas, os sinais de alerta que a profissional tem que estar atenta, por exemplo, encaminhamento médico ou outra providência que ali se faz necessária, porque há um medicamento específico que está sendo tomado e o profissional da saúde tem que estar atento àquilo. E também traz na coluna da esquerda o nó de alavancagem, ou seja, aonde está mais comprometido e precisa ser mexido, ou aonde é mais fácil de ser mexido, para que os outros nós que estão comprometidos, as redes de sintomas que estão comprometidas possam melhorar e se tornarem menos densas. Veja só, então, essa tabela que a profissional recebe, ela traz clareza de imediato ao ver, propositadamente, sempre quando você ter um relatório, você vai ver que essa tabela estará na cor laranja, bem forte, que é para não passar por ela sem dar uma olhada. Abrir o relatório PDF ou papel, vai bater os olhos logo na cor laranja grande, tabela síntese executiva para profissional solicitante. Eu tenho que ler isso aqui. Ao ler os itens que virão, vai ver que eles são descritos com fidelidade, não há interpretação na bateria NeuroDir. Vai buscar sempre atuar como contribuição à eficiência da profissional do profissional. Outro aspecto em termos de ajuda, de colaboração, é o módulo 10, nós chamamos de um módulo, por quê? Nós temos 14 módulos, sendo que eles são divididos em áreas de trabalho. Alguns módulos são módulos de informações do que foi coletado, outros módulos são de tabelas, gráficos, apresentando o resultado do que foi coletado, e as últimas tabelas, módulos também, são garantias para o profissional se sentir seguro diante da legislação do país, né? Este quadro aqui, especificamente, ele vai trabalhar sobre como é que o emocional está funcionando na pessoa. Há todo um rastreio, tanto do profissional, do cognitivo, como do funcional, e é apresentado nessa tabela. Ao ler a tabela, a pessoa vai tendo uma clareza de como é a descrição funcional que a pessoa está fazendo, a pessoa respondente, o que acontece na prática na vida dela. E na última coluninha vai vir descrito ali exatamente o que a pessoa nos falou durante a descrição, o comportamento de responder. Vai vir citações, menções que a pessoa registrou e que são fundamentais para nós, os profissionais. O que é muito interessante aqui, eu quero ressaltar, é que, embora informações que a pessoa digitou estão sendo apresentadas, com absoluta segurança, elas estão sendo apresentadas dentro de uma perspectiva do Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, dentro da lei da LGPD e da Declaração de Direitos Humanos. Nenhuma informação é apresentada de modo a trazer um constrangimento ou uma situação difícil para a pessoa. Isso é muito bem trabalhado, de uma maneira que a informação é apresentada sem julgamento, sem diagnóstico, sem aquele dado que você tem. Não, ela é apresentada a informação de uma forma segura, para que eu, como profissional, ou você possa dar os devidos encaminhamentos.
Uma outra tabela que você vai ver quando olhar o relatório é aquela que trabalha com focos de metas, né, indicativos para os profissionais da saúde, por onde eles devem ir. Serão sempre 3 ou 4 metas que são colocadas para o profissional, a profissional trabalhar. Sugestões, contribuições. Olha, que tal você pensar em trabalhar a produtividade por esse caminho? Que tal você trabalhar toda a dinâmica cognitiva dessa pessoa com esta técnica aqui? São técnicas simples, mas que elas são muito bem-vindas no início de um atendimento. Principalmente quando a pessoa chega pela primeira vez ou está ali iniciando o atendimento conosco e nós queremos dar tarefas ou atividades ainda bem tranquilas para a pessoa, até para ela ganhar ritmo dentro do processo de atendimento, não é? O que você vai ver aqui é um cruzamento automatizado, foco na decisão prática, a devolutiva ela é personalizada, é muito bom. Então a pessoa vai ler e falar assim, isso aqui está de acordo com o que eu posso entregar. Uma outra tabela de subsídio, de apoio ao trabalho da profissional que se encontra no relatório é esta aqui, que vai falar sobre o caminhar que nós podemos ter ao longo de um processo. Então, áreas do funcionamento. O que é necessário que o profissional tenha em conta? O que é necessário que a pessoa respondente olhe e fique atenta? Por quê? Nessa coluna de áreas do funcionamento, a gente vai descrever, dentro do relatório da bateria neurodiversa, aquilo que vale a pena ser visto. Precisa ser conversado, precisa ser medicado quando é um médico, uma médica que está com a pessoa na sua frente, porque são informações que foram coletadas, organizadas, estruturadas e estão ali pedindo uma intervenção, uma decisão. Do lado direito é uma orientação para a própria pessoa respondente. Olha, vá procurar a médica, o médico, vá procurar a psicóloga, vá procurar outro profissional que trabalhe na saúde, psicoeducadores que trabalham com a saúde e tal, envolvidos com a neurodivergência e vai por aí afora. Então, é muito útil no sentido de nos dar uma direção, um direcionamento, e a própria pessoa respondente já tem em sua mão essa ferramenta, essa tabela. Outra é muito interessante porque ela vai falar sobre os padrões de funcionamento que foram encontrados no dia a dia. Então, vai falar sobre sentimentos, cognição, como é que a funcionalidade dessa pessoa está acontecendo, o que ela está vivendo na prática, como ela nos contou. É uma outra tabela que vai nos complementar esta aqui das metas que eu te falei. Então, se lá nós temos um conjunto de tabelas que descrevem os sintomas que a pessoa está relatando, essas agora elas estão dando orientações, sugestões, contribuições de por onde se pode ir, como se pode ir. São sugestões para mim e para você, né? Não são regras e muito menos diagnósticos. Por isso que a segurança da bateria neurodiv está em oferecer subsídios. E ela é blindada juridicamente nesse sentido. Houve um cuidado extremo em não deixar com que um sistema informatizado assumisse o lugar da profissional. Este foi o maior cuidado que tivemos ao longo do desenvolvimento da ferramenta. É preservar o lugar da profissional. Qual o lugar?
o lugar de decisão, o lugar de laudar, discriminar, o lugar de diagnosticar. Esse é o seu lugar, é o meu lugar, é o nosso trabalho. Então, o que a ferramenta ela vem trazer? Ela vem trazer transparência na informação. Ela coleta a informação, reúne, organiza de maneira inteligente, estrutura em tabelas, como eu te mostrei, estrutura em gráficos, como eu te mostrei, em áreas, nós chamamos de módulos, e tudo isso numa linguagem científica e simples para a pessoa. É um casamento muito harmonioso entre uma linguagem simples com uma informação científica robusta. E ela também, por causa dessa segurança que ela está atrelada, a forma como ela foi pensada, estruturada, que é para subsidiar, ela vai possibilitar, vamos dizer assim, né, que o profissional que está atuando se permaneça como centro decisório. E isso é uma das coisas mais inovadoras que tem na ferramenta. Ela não tira o lugar do profissional. Ela mantém, ao contrário, ela preserva este lugar como um lugar nobre. Somos nós que fazemos a intervenção, com base nos dados coletados de forma inteligente e organizados ali num relatório. Por outro lado, todo esse cuidado resulta na segurança da pessoa respondente, a pessoa que está respondendo. A pessoa se sente preservada, ela entende o que está sendo escrito e ela pode pegar o relatório dela e levar para a psicóloga e dizer, olha aqui, queria deixar com você para que você possa ler e incorporar no meu atendimento. Maravilhoso, não é? Levar para médico e dizer assim, olha aqui, ó, eu vim aqui para uma consulta. Aliás, essa semana mesmo, eu conversando com uma pessoa que eu trabalho, ela falou assim, eu vou no psiquiatra, vou levar meu relatório. Eu falei, legal. Peça para ela ler aquela parte que está em laranja lá e não leve a conversa para o lado da ansiedade. Você está percebendo que o nosso maior foco aqui tem sido a sua rotina de sono. Ela tem que ser normalizada, porque a sua rotina de sono está puxando toda a rede para um lado de sofrimento. E ela falou, é mesmo, eu vou falar isso com ele. Sensacional, não é? O médico vai receber, vai ler o módulo 5 lá que eu te mostrei, e vai prescrever o que a médica entender. Esse é o lugar dela. Ainda mais um pouquinho aqui, finalizando já a nossa conversa de hoje, é de que nós trabalhamos por meio de parcerias com você. E eu quero dizer assim que é muito importante trazer você para uma parceria. Que tipo de parceria? Você referencia, você indica a bateria para os seus clientes, para os seus pacientes. Você explica como a bateria funciona. Fala, olha, ela mapeia, ela reúne, ela coloca numa linguagem simples, ela entrega na sua mão, seu endereço de e-mail, você acessa a plataforma e já baixa o relatório, e nós dois vamos trabalhar juntos aqui. Então, você como profissional de um consultório vai indicar a bateria. Isso é muito bom porque não precisa ter uma burocracia entre a bateria NeuroDiv e o seu consultório. Tranquilo, cada um trabalhando no seu momento, fazendo o seu trabalho e os dois em parceria. E vai, com certeza, isso eu te falo com convicção, retirar aquele tempo gasto, investido em organizar as informações,
juntar informações de várias escalas, se fez triagens também, e transformar tudo isso num texto, depois criar um rol de referências para tudo aquilo, para terminar num relatório. Tudo isso agora saiu. Agora você tem o relatório pronto na sua mão e começa já de imediato a fazer aquilo que mais gosta de fazer, que é atender pessoas. É o que a gente adora, atender alguém com informações balizadas na mão. É uma nova era, com certeza, de investigação. É um novo momento. Aquele ruído todo que havia quando a gente fazia aplicava, né, várias baterias ou várias escalas, acabou. Agora a gente tem o tempo para tomar um café, para viajar, para isso, para aquilo, para viver a vida e fazer o trabalho nosso do consultório de uma forma muito leve, muito melhor. Por quê? O ruído de ter que montar um relatório, digitar página de página, acabou. É assim que funciona. Como agora a coisa pode se tornar ainda mais próxima entre nós e você? Entre em contato aqui com a nossa equipe e peça uma demonstração, caramba. Peça uma reunião, fala, ó, eu quero investir aqui com pessoas, mas eu quero conhecer. Então, não tem problema. Peça um acesso, responda, receba o relatório, estude, tire dúvidas conosco, né? E se sinta segura. Não existe motivos para se fazer uma ação, um cenário onde você possa se sentir insegura. Não, ao contrário, ao contrário. A gente quer que você também valide a ferramenta, que você se sinta bem, segura, contente e que tenha assim, um sentimento bom ao trabalhar com a ferramenta, né? Por isso, então, da última frase aí, ó. O software, a inteligência, ela organiza os dados, mas quem intervém e quem decide o que fazer é você, sou eu. Entre em contato, tire dúvidas, faça perguntas, enfim, gere um relacionamento. É essa a ideia, tá bom? Um abraço, até outro dia.